Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 19 anos, moro em uma pequena cidade no interior do Maranhão, chamada Coelho Neto. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2017, em uma sexta-feira. Eu estava vindo da casa de minha namorada, por volta de 00:30. Eu estava a pé, e a casa dela ficava a cerca de uns 5 quilômetros de distância da minha. Eu fazia aquele percurso praticamente todos os dias, e a pé. Mas sempre que eu fazia isso, eu voltava mais cedo. Mas naquela noite, eu fiquei até bem mais tarde na casa dela. Me despedi da minha namorada e comecei a ir para casa caminhando. No caminho estava indo tudo bem, mas ao entrar na rua de minha casa, vi um senhor atravessar a rua, indo em direção a um curral, onde ficavam alguns cavalos. Logo achei aquilo muito estranho, pois de onde ele veio só havia mata. Mata daquelas que o ser humano nenhum passa. Mas mesmo assim eu não dei muita importância para aquilo, pois achei que era o dono do curral. Ao chegar em frente ao curral, vi aquele mesmo homem rolando por cima do estrume dos cavalos. Cada vez que ele rolava sobre os estrumes, ele fazia uns sons muito estranhos, como se fosse de ossos se quebrando. Ele se debatia muito, e do nada começou a nascer pelos em todo o seu corpo. Eu fiquei ali paralisado vendo aquela cena. O medo era tão grande que eu gelei na hora e fiquei sem reação. Depois de alguns instantes, eu me dei conta do que realmente estava acontecendo e comecei a correr em direção à minha casa. Eu corria olhando para trás para ver se aquilo estava me seguindo. E para minha surpresa, quando eu olho para trás, eu não pude acreditar. Aquele homem se transformou em uma criatura negra e era algo realmente grotesco. O cheiro que vinha daquele monstro era horrível, e aquela criatura começou a correr atrás de mim. Mas, para minha sorte, a minha casa ficava a uns 200 metros do curral, que ficava bem na encruzilhada da rua. Eu não quis nem saber de passar pela porteira. Passei por debaixo do arame farpado, onde rasguei a minha camisa e as minhas costas. Ao passar entre o arame, eu corri em direção à janela do quarto dos meus pais. Bati e gritei pelo amor de Deus, para que eles abrissem a janela. Logo eles abriram, e eu pulei para dentro do quarto, já mandando meu pai fechar a janela novamente. Foi quando aquela criatura soltou um uivo tão alto que chegava a gelar a espinha. Aquela besta passou correndo em frente à minha casa e começou a correr para cima em direção a outro bairro. Eu contei aos meus pais o que eu tinha visto, e eles ficaram apavorados com o que eu tinha acabado de dizer. A gente passou a noite inteira ali no quarto, falando sobre aquele assunto, e com medo daquela coisa voltar novamente. Eu não sei quem era aquele senhor, e nem faço questão de saber. Passando algumas semanas, depois de todo aquele horror ter passado, eu voltei a sair à noite. E às vezes acontece de moradores dessa região
reclamarem de terem seus galinheiros e chiqueiros arrombados, e dizem que aquela coisa deixa um estrago enorme. Ainda hoje, quando eu estou andando nas ruas pela noite, eu consigo escutar aquela coisa uivando por dentro das matas fechadas que há por aqui. E sempre que eu escuto alguma coisa que eu acho que pode ser aquela coisa, eu logo começo a correr. E graças a Deus, nunca mais vi aquela coisa novamente. Boa noite. Olá, meu nome é José Roberto. Estava me lembrando dos casos que eu escutava quando era criança, contado por meu pai e minha mãe. E me lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha 23 anos de idade, sendo que hoje tenho 45. Em minha cidade, em Resende, no Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive de parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos e fantasmas. Mas no meu bairro, a história do lobisomem é antiga e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos, até que um dia aconteceu comigo. Em um sábado à noite, mês de junho, fui a uma festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem e guardei o meu Fusca verde. E entrei em casa, tranquei a porta e fui beber uma água para dormir. Nisso comecei a escutar os cachorros da rua muito agitados, inclusive os nossos. 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora das histórias de visões que o povo do bairro tinha. Pensei então, vou ver essa coisa agora. Fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho muito estranho na garagem. Pensei comigo, não é lobisomem, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos, e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Aquela coisa impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços de calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor, e os de casa estavam do lado de dentro do portão, latindo para ele. Não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu. Saiu bem devagar andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando.
Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda eu escutava o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que eu tinha visto, e ele me chamou de doido. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, e ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que eu estou relatando. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, e inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas, e há vários relatos dessa aparição. Boa noite.